É o capítulo 20. O trecho é um pouquinho comprido, eu vou ler na versão NVI. Enquanto você procura, deixa eu tomar um pouquinho de água. Vocês encontraram? Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão trabalhar também na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês estão desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês trabalhar também na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu o seu denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. O Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de poder estar aqui e de participar de um momento como esse de ouvir a Sua palavra. Pai, a Tua palavra diz que os espirituais discernem as coisas espirituais, compreendem as coisas espirituais. Por isso nos dá ouvidos que ouçam além do ouvido físico, além do som que sai dessas caixas acústicas, mas um ouvido que possa entender com o coração o que o Senhor quer falar conosco. Abençoa esse momento no nome de Jesus e a cada um de nós. Amém e amém. Irmãos, essas palavras de Jesus, essa história contada por Jesus, ela tem uma motivação. Aliás, todas as parábolas de Jesus, elas têm um porquê de terem sido proferidas. Então, por que Jesus conta essa história? Segundo a maioria dos estudiosos, dos historiadores, dos tradutores, eles entendem que Jesus conta essa parábola em resposta a 2 perguntas dos discípulos, a 2 questões que estavam no coração dos seus discípulos, e isso motivou a ele contar essa história fictícia do capítulo 20, do 1 ao 16. Bom, e que perguntas foram essas? Bom, lá no capítulo número 18, versículo 1, nós falamos domingo passado sobre uma pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus disse: olha, quem não se tornar como uma criança como essa, não pode ver o reino dos céus. Essa é uma pergunta. Inclusive, depois que ele conta essa parábola, vem a mãe do João e do Tiago, que eles eram irmãos, né? Vem a mãe deles, cutuca o Senhor Jesus e diz assim: Mestre, o senhor pode fazer algo que eu vou te pedir? Pois não, senhora, o que a senhora deseja? Quando o senhor assumir o seu reino, o senhor concede que o meu filho Tiago se sente do lado direito e o João do lado esquerdo? Olha a mãe deles entrando no negócio de querer ser grande também, né? Jesus olhou para ela e falou: Dona, seus filhos podem beber o cálice que eu vou beber? Seus filhos podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Jesus falava do seu martírio e do que viria sobre ele.
A dona respondeu: claro que eles podem. Jesus falou: eles vão beber de um cálice amargo também, mas não agora, mais adiante, falando também do martírio que aconteceria com todos os seus apóstolos. Bom, irmãos, a outra pergunta qual é? A outra pergunta é uma pergunta que talvez esteja no coração não só dos discípulos de Jesus daquela época, mas dos discípulos de Jesus de hoje. Então, no capítulo 19, versículo 27, você dá uma olhadinha aí, ó. Pedro, como porta-voz dos demais discípulos, o sanguíneo Pedro, vai e faz uma pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém teve coragem de fazer, só o Pedro. Então a pergunta do Pedro é a seguinte, 19 e 27 aqui de Mateus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então essa era a pergunta que motivou Jesus a contar essa história. A primeira delas: Senhor, diz uma coisa para nós, quem é o grande, quem é o maior no reino dos céus? Ele falou: uma criança. É uma criança. Se você tiver um coração de criança, se você tiver um perfil infantil nas peculiaridades positivas da criança, você vai ver o reino dos céus. E a outra pergunta é: Senhor, a gente renunciou à vida que nós tínhamos, nós abrimos mão do trabalho que nós tínhamos. O João e o Tiago, por exemplo, eles eram filhos de Zebedeu, que devia ter alguns barcos e talvez locasse, era uma pequena empresa de pesca. Eles largaram tudo isso para segui-lo. E todo mundo tinha essa pergunta no coração. E o Pedro é quem vai ter a ousadia de falar: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós vamos ganhar o que com isso? Essa é a pergunta. Aí Jesus emenda, fala com eles no capítulo 19 e entra no versículo 20, já dizendo: olha, existia um certo homem que tinha uma vinha, e ele saiu cedinho, perto das 6 da manhã, e começou a contratar trabalhadores. Ó, você aceita trabalhar na minha vinha por 1 denário, que é o salário de um trabalhador comum, o salário de um soldado romano da época. O senhor aceita trabalhar por 1 denário? Aceita. Então vamos para a minha vinha. Às 9 da manhã ele contratou mais alguns, ao meio-dia encontrou mais alguns, às 3 da tarde encontrou mais alguns, e foi recrutando todo mundo para trabalhar na vinha. Só que ele só disse o valor do salário para os primeiros. Amém, irmãos? Só se olhar o texto. Só sabia quanto ia ganhar os que foram contratados perto das 6 da manhã, bem cedinho. Os demais foram trabalhar sem saber quanto iam ganhar. Às 5 da tarde ele encontrou alguns: por que vocês estão ociosos o dia inteiro? Cara, porque ninguém recrutou a gente, ninguém contratou, ninguém levou a gente para trabalhar. Então tá bom, agora vocês vão contratar, pode ir para trabalhar 1 hora. A hora que deu 6 da tarde, que o dia começou a escurecer, ele chamou o administrador da sua fazenda e falou: pode pagar o pessoal, mas começa pagando os que vieram por último, os que chegaram às 5, trabalharam até às 6, e paga 1 denário para cada um. Aí chegou os camaradas, trabalhou 1 hora, recebeu o salário do dia inteiro, deve ter saído feliz da vida. Que coisa boa, hoje é o dia da bênção, hoje é dia da vitória, saiu cantando, agora é só vitória. Aí o pessoal que trabalhou das 3 até às 6 também recebeu a mesma coisa, o salário de um dia por trabalhar 3 horas. O do meio-dia também, e o das 9 horas também. Quando chegou o pessoal que entrou 6 horas da manhã, eles já falaram assim: bom, os caras da 5 ganham 1 denário, os outros também. Nós que trabalhamos o dia inteiro, eu acho que vai vir um salário de uns 2 ou 3 denários aí, no mínimo. A hora que eles foram receber 1 denário, o cara olhou assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Chama o dono da fazenda aí. Nós estamos trabalhando aqui desde as 6 da manhã, nós suportamos o calor, o peso do trabalho, a fadiga do dia todo, e o Senhor deu 1 denário para aquele pessoal que trabalhou 1 hora, entraram às 5 e saiu às 6, ficaram debaixo da árvore contando história o dia inteiro, começaram a trabalhar às 5 e às 6 já terminou o serviço. Eles ganharam a mesma coisa conosco que a gente, isso não é justo. Aí o senhor da fazenda olhou para eles e disse assim: meu amigo, chamou ele, né? Amigo, quanto foi que eu combinei com você de manhãzinha? 1 denário. Pois é, está combinado. Combinado não é caro. Combinei 1 denário, está aqui 1 denário.
eu quis dar um denário, que é a mesma coisa que eu combinei com você, para todos os outros. Porque é lícito fazer o que eu quiser daquilo que é meu, porque a fazenda é minha. Ou você está irritado porque eu sou bom? E aí Jesus vai dizer assim: porque os últimos, em muitas situações, serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Essa parábola também tem um fundo e uma indireta ao povo judeu, que foram os primeiros a serem chamados, e vão ser os últimos. Depois que a igreja for tirada daqui, é que Deus vai tratar com ele. Jesus até disse certa feita que os publicanos, os cobradores de impostos, assim para os fariseus, né? Fariseus hipócritas, os publicanos, cobradores de impostos, as prostitutas, vão entrar no reino dos céus na frente de vocês. Então assim, Jesus vai trazer esse princípio para nós sobre essa parábola, e essa pergunta do Pedro é o que a gente vai responder no final. Senhor, eu deixei algumas coisas para te seguir. Eu vou ganhar o quê com isso? Senhor, agora eu sou crente. Eu não estou indo mais para as baladas, não estou mais enchendo a cara, não estou mais fazendo as coisas erradas que eu fazia, nem andando com as pessoas que eu andava, nem indo nos lugares que eu ia. Eu deixei tudo. O que eu vou ganhar com isso? Senhor, eu estou renunciando muito da minha vida. O que eu vou ganhar com isso? Era a pergunta que todos os discípulos queriam fazer, mas só Pedro teve essa coragem. Então, após essa parábola que Jesus conta, eu quero extrair alguns princípios, olhando para essa parábola, a respeito do reino de Deus, e dessas duas perguntas, principalmente essa segunda. A primeira nós falamos na semana passada, mas essa pergunta sobre o que eu vou ganhar por seguir Jesus. Primeira coisa, no versículo 6, quando ele sai para contratar o pessoal que estava sem fazer nada até às 5 da tarde, a pergunta é: por que vocês estão ociosos o dia todo? Por que vocês estão desocupados o dia todo? É a pergunta que ele faz. Então, o primeiro princípio que eu quero extrair a respeito dessa questão de Jesus tratando e respondendo o que Pedro e os discípulos talvez não quisessem ouvir, é que no reino de Deus não há lugar para ociosos. Eu vou repetir: no reino de Deus não há lugar para ociosos. Aliás, um dos males mais graves da igreja em nosso país se chama ociosidade espiritual. Ociosidade espiritual, ou seja, as nossas igrejas evangélicas estão cheias nos domingos à noite de cristãos que durante toda a sua semana não se ocupam em absolutamente nada referente ao reino de Deus. Então assim, parece que aquelas multidões que andavam atrás de Jesus, atrás de pão multiplicado, parece que as mesmas multidões ainda estão presentes no século 21, que ficam ociosas o dia todo, mas no domingo vem atrás de que aconteça alguma coisa, e vem também com essa pergunta: eu vou para a igreja, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu não vou perder o culto, mas por não perder o culto, o que eu vou ganhar com isso? Então Jesus vai responder para aqueles homens: por que vocês estão ociosos o dia todo? Olha, porque ninguém nos contratou. Então tá bom, vocês estão contratados. Então o problema, às vezes, da nossa vida, irmãos, é não entender direito o que nós estamos fazendo numa igreja evangélica. O grande problema que nós temos não é a sogra. O grande problema que nós temos, às vezes, não é estar ganhando pouco. O grande problema que nós temos não é que está doendo a coluna, doendo aqui. O grande problema que nós temos, às vezes, não é essa crise que está instalada aí no casamento, no lar. O grande problema que nós temos, às vezes, não é uma questão difícil de lidar com os nossos filhos. O grande problema que nós temos, irmãos, é de não saber direito o que nós estamos fazendo no reino de Deus. É de não ter entendido ainda a nossa posição e missão no reino de Deus. Isso é um grande problema, porque ao não entender o que estamos fazendo no reino, ao não entender a missão, o propósito de ser igreja, nós estamos desalinhados com a vontade de Deus. Tudo bem, nós frequentamos uma igreja, a gente batizou, a gente lê um versículo aqui, outro acolá, mas ao não entender direito o que nós estamos fazendo
nós estamos desalinhados com a sua vontade. E uma vez desalinhados na sua vontade, parece que todas as outras coisas vão no efeito dominó. Começam a ir desmoronando, começam a ir desbarrancando. Porque a palavra de Deus diz que tudo é por Ele, que tudo é para Ele, e que tudo retorna para Ele. Irmãos, estar desalinhado com Ele, com a vontade dEle, com a missão que Ele tem no seu reino para a sua igreja, é um problema sério, porque nós estamos indo, como Jesus disse, cego guiando o outro cego. Ambos cairão no abismo ali na frente. Então, assim, estar ocioso no reino pode nos dar muitos problemas. E essa ociosidade, ela vai contra a vontade de Deus, porque o Senhor da vinha foi naqueles lá que estavam ociosos às 5 horas da tarde, e ainda lhes deu a oportunidade de trabalhar. Então o Espírito Santo de Deus, que atua e que é responsável por essa escritura, e está aqui nessa noite, ele quer mexer com essa ociosidade que está em nós. Ou seja, nós demos um basta de uma vez por todas, e falarmos com Ele de uma forma muito séria. Deus, é o seguinte, o negócio é o seguinte, Senhor, eu quero estar alinhado com a Tua vontade, eu quero estar alinhado com o Seu projeto, eu quero compreender qual é a missão da igreja. Por que existe igreja? Porque eu já entendi que igreja não existe para a gente vir para um templo desse aqui de alvenaria, no domingo à noite, escutar um louco aqui que fica gritando feito doido na minha orelha, e depois eu ir embora para minha casa e viver a minha vida inteira, a minha semana inteira, como se Cristo não existisse. Eu já entendi que não funciona assim. Então, Deus, eu gostaria muito que o Senhor me esclarecesse a respeito disso, porque eu quero ser um trabalhador da sua vinha, porque Ele está passando no meio da sua vinha, levando gente para trabalhar na sua vinha. Deus está procurando pessoas que falam assim: peraí, inclusive eu não quero nem saber quando vai ser o salário, mas eu vou trabalhar na tua vinha. Porque só os que sabiam, como eu disse, quanto iam ganhar, são os que chegaram cedinho. Às 9 da manhã ele não falou quanto ia ganhar, meio-dia ele não falou quanto ia pagar, às 3 da tarde a pessoa não sabia qual era o salário, e às 5 da tarde muito menos. Mas todos eles foram trabalhar na vinha, e todos eles foram recompensados regiamente por terem trabalhado na vinha. Então Pedro vai perguntar: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Jesus falou: Pedro, com essa parábola, trabalha na vinha e deixa que a recompensa é com Ele. Amém, irmãos? Então, assim, é tempo de entrarmos no trabalho da vinha. É tempo de perguntarmos: Senhor, onde é que eu me encaixo no trabalho da vinha? Aonde é que onde o Senhor quer que eu esteja de mangas arregaçadas, trabalhando na vinha? Essa é a primeira reflexão para nós hoje. Porque quando estamos alinhados com isso, irmãos, parece que, sei lá, a nossa vida ganha um colorido diferente. Parece que as nossas motivações são diferentes. Parece que a gente não tem tanto motivo mais para estar tão triste com as coisas que não dão certo. Porque o reino de Deus, irmãos, ele tem aspectos peculiares, e um desses aspectos é que ele é eterno. E nós estamos totalmente mergulhados em preocupações que daqui a pouco não vão servir para absolutamente nada. Então a maioria das coisas que estão tirando o teu sono, daqui a pouco não vão ter utilidade nenhuma. Daqui a pouco tempo, daqui a 1, 2, 3, 5, 10, daqui a pouquinho tempo, quem sabe 20 anos, não vai mais ter importância nenhuma. Porque a maioria das coisas que a gente se descabela, que a gente se estressa, que a gente se deprime, que a gente se angustia, não tem aspectos eternos. E quando a gente se alinha com a vontade de Deus, com o querer de Deus, e começamos a arregaçar as mangas e trabalhar na sua vinha, e não sermos mais os frequentadores de uma plateia do reino de Deus, mas a gente sai da plateia e fica na arena. Parece que o Espírito Santo coloca uma alegria dentro de nós, uma paz dentro de nós. Eu desconfio que é porque nos engajamos em algo que não tem
lugar para ociosos. Nós precisamos estar de mangas arregaçadas. Amém. Nós precisamos perguntar diariamente para Ele: Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Nós precisamos, numa manhã de segunda-feira, como vai ser daqui a pouco, daqui a 12 horas, Senhor, eu estou indo para mais um dia, o que o Senhor quer fazer através de mim que possa beneficiar alguém? Pode usar a minha vida de alguma maneira, Senhor, me esclarece com relação ao Teu reino, eu quero estar alinhado com o Teu reino. Amém, irmãos? Segundo, olhando para essa parábola, Deus sempre cumpre o que Ele combinou. Deus é cumpridor daquilo que diz. Amém. Deus, quando vai fazer uma promessa, se responsabiliza e Ele se respalda. Há textos bíblicos que diz que Deus, quando não tinha para gente maior com quem jurar, ou para quem jurar, jurou para si próprio. Então, Deus sempre cumpre o que combina, ou seja, aprenda a acreditar somente naquilo que Deus prometeu, pois o que Ele combinou certamente vai cumprir. O motivo da insatisfação dos primeiros trabalhadores recrutados, os que foram trabalhar cedinho, não foi nada mais do que não receberam aquilo que foi combinado. Mas eles alimentaram uma expectativa que o dono da vinha não colocou sobre eles. Amém? Entendeu a parábola? Então, assim, pelos fatos que foram acontecendo, principalmente na hora do pagamento, eles começaram a alimentar uma expectativa e acreditar numa possibilidade que não existia. Porque eles começaram a desejar algo e a cobiçar algo que o dono da vinha não combinou com eles. E trazendo para a relação espiritual que nós temos com Deus, está cheio de gente dentro de igreja evangélica acreditando em coisas que Deus nunca disse. E isso vai ser decepcionante, frustrante. Existem promessas que os homens estão fazendo em nome de Deus, mas Deus está olhando e falando: não tem nada a ver com isso aí. Eu não prometi, eu não coloquei isso na palavra. Estão falando, foi eles que vão dar conta do que estão falando, porque eu não prometi. Tem gente, um número enorme de pessoas frustradas em igrejas evangélicas, ou saindo de igrejas evangélicas e não querendo mais voltar, porque disseram coisas para ela acreditar, ela acreditou e não aconteceram. Então, quando eles receberam aquele um denário, eles falaram: peraí, a gente tinha expectativa de receber uns 2 ou 3. Amigo, o que eu combinei cedinho está aqui, ó. Aquilo que eu combinei contigo está aqui. Você que alimentou uma expectativa que não é real, porque o que eu prometi está aqui na sua mão. Toma o seu denário e pode ir. Então Deus continua zeloso e cumpridor de tudo aquilo que Ele prometeu, de tudo aquilo que Ele disse. E aquilo que Ele disse encontra respaldo na Escritura, encontra respaldo no Cristo. Então, se Ele disse, Ele vai cumprir. Então, se você está firmado nas promessas que Deus realmente fez, você não vai se frustrar dentro de uma igreja, você não vai se frustrar na tua carreira evangélica. Daqui a 10, 20 anos, quando você estiver mais velhinho, você vai estar dizendo assim: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, já tem guardada para mim, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vida. Então você não frustra, porque Ele cumpre o que combinou. Terceiro, olhando para essa parábola, para esses trabalhadores, a forma de Deus recompensar se baseia muito mais em graça do que por volume de serviço. Está muito claro isso no texto. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós receberemos? Aí ele conta toda a história. E na história fictícia, os trabalhadores que trabalharam 1 hora receberam a mesma coisa que todo mundo. Para nós isso não é justo. Se eu tivesse lá também, eu falaria: não, peraí, Senhor, tem que ser proporcional. 1 denário para os que foram às 7, 0,8 para os que foram às 9, e metade para os que chegaram ao meio-dia, e um trocado para quem veio às 5 horas. Peraí, isso não é justo. Isso não é justo.
forma de Deus recompensar se baseia em graça e não em mérito. A forma de Deus recompensar não vai pelo volume de serviço, é graça. Amém, irmãos? Para mim, de fato, trabalhar 1 hora e receber igual quem trabalhou 8 é injusto, não está certo. Mas a forma de Deus recompensar fica muito claro, que não é porque fez muito, é pela graça. Então, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Lembra do apóstolo Paulo escrevendo para o Timóteo? Eu acho que é a segunda carta, capítulo 2, versículo 1 e 2. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Tudo que Deus quer fazer de bom para nós não é pelo volume de serviço, não é proporcional ao tempo que a gente se doou, fez isso ou fez aquilo, é a sua graça. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas estão ajudando os outros, fazendo obras de caridade, que isso é muito bom, ajudando aqui, ajudando acolá, mas às vezes elas estão esperando a recompensa do que elas estão fazendo em prol de alguém, em prol de outro, em prol desse, daquele, da ajuda que está oferecendo, do socorro que está oferecendo. Vai ser decepcionante, porque as recompensas de Deus se baseiam em graça e não em mérito. Eu acho isso injusto, mas eu gosto disso. Eu acho isso meio injusto, mas eu me apaixono cada vez mais por essa graça, porque eu a cada dia entendo que quanto mais eu fizer, ou por mais que eu faça, e por mais que eu me canse, eu nunca vou ter mérito para dizer assim: Senhor, eu fiz, eu deixei, eu realizei, eu deixei de realizar, eu me doei, eu me entreguei, e foi assim, foi assado. Aí Deus vai falar: você acha que você merece? Você tem certeza que você acha que você merece o que você fez e aconteceu? Você tem certeza? Então você quer que eu te recompense segundo o seu mérito? Se quiser, eu te recompense segundo o seu mérito, vai ser um denário só. Agora, se você quiser se fortalecer na minha graça, você vai se surpreender. Amém, irmãos? 4. Olhando para essa parábola, eu entendo e quero dizer a vocês: trabalhem para o reino de Deus, sem interesse de lucrar. Trabalhe em prol do reino de Deus, sem interesse de ser reconhecido e sem motivações escusas, porque você vai se surpreender. Amém? Está certo que a gente tem um discurso bacana. Eu estou fazendo não é para aparecer. Eu estou fazendo, mas não quero nada em troca. Eu estou fazendo, mas não é para ser reconhecido. É só não ser reconhecido que a gente já diz assim: não vou mais, porque nem para falar obrigado. Mas peraí, você não falou que está fazendo para Deus? Você não falou que não quer ser reconhecido? Você não falou que não quer nada em troca? Eu não vou mais porque é ingratidão, porque ninguém reconheceu, porque não sei o que lá. Mas peraí, você não está fazendo para Deus? Quem está fazendo para Deus não para de fazer, irmãos. Amém? Quem está fazendo para Deus não para de fazer. Eu recebi uma resposta uma vez, quadrada, mas muito quadrada, do meu pastor, meu antigo pastor, Paulo. Eu acho que a maioria de vocês, acho que não entraria mais nessa igreja, se ele falasse o que ele falou para mim. Porque eu também não queria mais entrar, umas 24 horas, por exemplo. 48 por aí, da quinta até o sábado, assim, falando: não vou mais não, eu vou em outro lugar, Deus tem um chamado para a minha vida, porque Deus não sei o que lá, porque não é assim que se fala, não é, eu mereço respeito, e não sei o que lá. Aí eu ajoelhei para orar e tal, e ele falou algumas coisas para mim, e uma delas, ele terminou a frase dizendo assim: Jair, eu sei que você é pastor, mas eu sou ungido de Deus nessa igreja, e eu dou conta do que tem que fazer e não tem que fazer, e eu estou falando que não vai fazer, e está falando que virou as costas e saiu andando. O que faria você se fosse isso?
eu fui orar e falar com Deus: Senhor, prepara um lugar para mim e para minha família. Estamos saindo e queremos sair de cabeça erguida, abençoados e tal, não sei o que lá. E Deus falou assim: tudo que você está fazendo, você está fazendo para quem? Eu falei: para ti, Senhor. Mas eu não posso escutar os desaforos que eu escutei. Pô, eu estou lá de segunda-feira dando aula de teologia, estou na terça dirigindo o culto, estou na quarta com a outra sala de teologia, eu estou na quinta ministrando louvor, pregando, eu estou no sábado aqui ensaiando com o pessoal do louvor, eu estou domingo dando aula para jovens, eu estou de noite aqui. Como é que o cara vem falar assim comigo? Aí Deus falou: ele está certo. Como assim ele está certo, Senhor? Está certo, pô? Está certo. No momento ele é o responsável. E ele vai dar conta do que fizer. Ele está certo. E o que você está fazendo é para mim ou não é para mim? Eu falei: é, Senhor, para ti. Então, se é para mim, quando eu mandar você parar ou mudar, você para e muda. Se eu não parar, vai fazendo. Aí eu fiquei meio pisando duro, né? Chutando lata, mas continuei fazendo. E continuo fazendo. E vou continuar fazendo. E só vou parar quando ele mandar parar. Porque tudo que eu estou fazendo, irmãos, é para ele. Tudo que eu estou fazendo, eu sei que a recompensa vem dele. A pergunta do Pedro não serve para mim. Eu não fico toda hora perguntando: Senhor, por que eu não ganho mais? Senhor, por que não entra mais ofertas? Senhor, por que a igreja não cresce e fica com 800 pessoas aí? Senhor, por que as coisas não acontecem? Por que é isso? Por que eu vou andar 50 quilômetros, chega lá, os caras me dão um copo d'água e dizem assim: pastor, nós vamos te convidar de novo para vir aqui, viu? Você foi uma bênção. Ou então a gente vai lá e vai para não sei para onde, e prega lá, e é uma bênção. Pessoas, ó, pastor, a gente vai te abençoar com a gasolina. Eu falo: mas minhas filhas não bebem gasolina. Mas para que eu estou fazendo? Estou fazendo para Deus? Então eu continuo fazendo. O quinto lugar, quer dizer, ainda não. Um aspecto interessante no nosso trato com Deus é que quando a gente diz alguma coisa para alguém, por exemplo, eu digo alguma coisa para o Reinaldo olha para mim, como ele me conhece, a gente tem tornado uma amizade legal, ele vai entender que eu estou dizendo a verdade e que é um sentimento que eu estou expressando para ele, e ele acredita que é totalmente sincero. Mas lá dentro ele não consegue enxergar, então ele acredita no que eu estou dizendo para ele. Só que com Deus é diferente. Quando a gente diz alguma coisa para Deus, e, por exemplo: Senhor, eu quero te servir sinceramente, e eu quero que o Senhor seja glorificado em tudo que eu fizer ou deixar de fazer, ele não cai nas nossas palavras, irmãos, porque ele vai lá dentro na motivação. Porque às vezes a motivação é igualzinha às dos discípulos. Estavam há quase 3 anos andando com Jesus e não tinham entendido. Senhor, a gente deixou tudo para te servir e para ir atrás de ti. A gente vai ganhar o que com isso? Qual vai ser o resultado disso? O que o Senhor vai fazer aí para nós? A expectativa deles, irmãos, era que um exército enorme ali afrontasse os romanos, vencesse os romanos e tornasse Israel, Jesus fosse um revolucionário e tornasse Israel uma potência, como foi na época de Davi e de Salomão. Só que quando Jesus veio, cansou de dizer para eles: olha, o meu reino não é desse mundo. Jesus cansou de dizer para eles: o meu reino não vem com aparência exterior. Ele cansou de dizer, ele disse para o Pilatos: ô Pilatos, se o meu reino fosse daqui desse mundo, eu chamaria 12 legiões de anjos, Pilatos, acabaria com esse circo todo aqui, Pilatos, mas no entanto o meu reino não é daqui. Os discípulos entenderam isso. Então, quando a gente diz algo para Deus, Deus vai lá na motivação, porque às vezes a gente ora e até embarga a voz, né? A gente diz assim: Senhor, ô Senhor. Aí Deus olha: para com isso aí de embargar a voz, meu. Esse seu embargamento de voz não corresponde com o teu sentimento. Meu coração é mais duro que uma rocha com diamante. E fica aí: Senhor, ô Senhor, o Senhor sabe da minha sinceridade. Aí Deus olha: eu sei. Porque Ele vai lá na motivação. Amém, irmão? Ele vai lá,
ele vem com essa pergunta: o que você quer? E se a gente não falar realmente o que corresponde com o que está lá dentro, a gente não engana, porque eu posso enganar todo mundo, mas é impossível. Eu posso dar uma de bonzinho, de bom samaritano para todo mundo, e todo mundo olhar e falar: nossa, esse moço é demais, que grande pessoa, que homem de Deus. Mas Deus sabe o que está lá dentro. Às vezes é só uma maquiagemzinha, irmãos. Deus sempre vai olhar as nossas motivações. Você pede alguma coisa para Deus: Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou te servir muito melhor. Quem nunca fez essa oração, hein, gente? Senhor, se tu fizeres isso ou aquilo, não me deres isso ou aquilo, e fizeres assim ou assado, eu vou te seguir e vou te servir muito mais. Deus olha lá dentro das motivações e fala: não é nada, inocente. Você pensa que está falando com quem? Davi diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me esquadrinhas, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Ainda que não saia uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe qual é. O Senhor conhece o meu entendimento. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for para o abismo, tu estás lá também. Se eu tomar as asas da alma, ali também tu estarás. Da onde me ausentarei do teu espírito? Ele sabe o que se passa, ele sabe quando a gente está conversando, ele sabe. Então as nossas motivações é que contam. Não é o quanto se faz, mas é com que motivação se faz. Os trabalhadores da vinha, os primeiros que chegaram, estavam com uma motivação errada. Estavam trabalhando única e exclusivamente visando aquele denário às 6 horas da tarde para receberem. Os demais começaram a trabalhar sem saber quanto iam ganhar, e foram surpreendidos porque trabalharam simplesmente porque foram convocados para o serviço. E eles trabalharam sem saber quanto iam ganhar. Quando chegou o salário foi injusto. Eles devem ter falado assim: peraí, eu não mereci isso. É assim o nosso trato com Deus. Fazermos as coisas sem interesses por detrás, sem querer manipular aqui, manipular o outro, manipular não sei quem, para fazer alguma coisinha e ser reconhecido depois. Não, simplesmente arregaçar a manga e fazer, porque o nosso Deus é digno, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. Aleluia! Então guarde isso, motivação. Em quinto lugar, nunca é tarde, nunca, para começar a obra. A parábola também vai nos mostrar isso. Não é tarde para começar. Pastor, eu já tenho tantos anos de idade. Pastor, eu já estou tanto tempo assim na igreja, e até agora não entendi, não rolou. Não é tarde. Às 5 horas da tarde, por que vocês estão ociosos o dia todo? Porque ninguém nos contratou, então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Deus usar a sua vida como nunca usou em todos os seus anos de vida. Ainda dá tempo de se alistar para o serviço do Reino de Deus. Ainda dá tempo de dar um basta na ociosidade e falar: Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida. Ainda dá tempo de dizer: Senhor, eu já passei dos 50, eu já passei dos 60, até dos 70, mas o Senhor pode usar a minha vida ainda. Ainda dá tempo. Aleluia. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós receberemos? Eu escrevi um pequeno pensamento hoje de manhã, que diz assim: Ele comprou a eternidade para nós por um preço que ninguém poderia pagar, para desfrutar por toda a nossa vida. Mas caso isso ainda não seja suficiente, necessário nos é nascer de novo. Ele comprou a eternidade para nós por um preço que ninguém poderia pagar, para desfrutarmos dela de graça. Isso deveria ser suficiente para o amarmos, servi-lo, adorá-lo por toda a nossa vida. Mas caso isso ainda não seja suficiente, necessário nos é nascer de novo. A pergunta de Pedro: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Um casal de missionários, perto dos anos 20, serviu a Deus por 50 anos na China, como missionários.
e numa terra inóspita, uma perseguição religiosa terrível, foram presos, passaram por tortura. O homem pegou febre tifoide, um tumor no cérebro. 50 anos depois de servir ali na China como missionários, dezenas de pessoas salvas, Bíblia traduzida para a língua local, para os idiomas locais. Eles são jubilados e voltam para a sua terra de origem. E na viagem de navio eles vêm na terceira classe, e já vislumbrando a recepção, a festa que eles iam receber ao desembarcar no seu país de origem. E quando o navio vai se aproximando do porto, eles veem uma agitação muito grande, e quanto mais o navio vai se aproximando, eles começam a ouvir o som de uma banda, e papéis coloridos e fogos de artifício. E eles pensam que aquela recepção é para eles. Eles estão 50 anos servindo a Deus como missionários na China. Aí o navio atraca, a primeira classe começa a descer, a segunda classe começa a descer, e quase 2 horas e pouco, a terceira classe começa a desembarcar. Quando eles desembarcam e saem do navio sorrindo, só papel picado no chão, muita sujeira, não tinha mais ninguém. Aquela recepção não era para eles. Eles vão para sua casa, a casa há 50 anos lá, abandonada. Eles entram, começam a arrumar algumas coisas, e no coração daquele homem, daquele missionário, está assim: não é justo depois de 50 anos receber uma recepção ao chegar em casa. Eu não esperava receber isso ao chegar em casa. E ele ficou com aquilo. A esposa foi tentar preparar alguma coisa para eles comerem, e colocando algumas coisas em ordem, abrindo as janelas. De repente ele ficou muito chateado, quase 80 anos de idade, e disse assim para a mulher na pia: por favor, pergunte para o seu Deus se é justo receber essa recepção que nós recebemos ao chegar em casa depois de 50 anos. E saiu murmurando, reclamando pela rua, andando. 2, 3 horas depois ele retornou para casa. Ao retornar para casa, ele pergunta para a mulher que está linda na pia preparando algo, e diz assim: e aí, perguntou para o seu Deus se é justo receber o que nós recebemos ao chegar em casa depois de 50 anos? Ela disse: sim, perguntei para ele. Perguntou? E qual foi a resposta dele? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Amém, irmãos? Mas nós vamos chegar. E vai ter uma grande recepção para os trabalhadores da vinha. Vai ter uma grande recompensa para os trabalhadores da vinha. Aqui a gente não pode esperar muita coisa, irmãos. Eu estou investindo a minha vida no reino de Deus, mas eu estou muito ciente. Eu sei que algumas pessoas que a gente vai fazer o possível para ajudar, dali a pouco elas vão dizer isso e aquilo ao nosso respeito. Eu estou ciente disso. Mas eu sei que eu ainda não cheguei em casa. E quando chegar lá, Jesus vai fazer essa recepção. E Ele vai galardoar cada um segundo a sua obra. E se a obra que cada um fez foi como palha, feira e madeira, não resistirão ao fogo. Mas se a obra for de ouro, prata, pedras ou diamantes, elas subsistirão. E essas obras que subsistem ao fogo, que são as atitudes que nós temos, que são trabalho no reino de Deus, aquilo que a gente investe em amor ao outro, em amor ao reino, em trabalho na obra para que a igreja avance e cresça. Se tudo isso é feito com a motivação certa, o fogo não consome, e isso é chamado de galardão. Hebreus 11, versículo 6 diz que Deus é galardoador daquele que o busca. Galardoador é aquele que dá presentes, é aquele que surpreende. Ele vai nos surpreender com o que está reservado para nós. Arregaça as tuas mangas, trabalhe para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus, porque toda obra tem uma recompensa. Senhor, deixamos tudo o que sim para te seguir. O que nós receberemos? Deixa com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.